porque tem o mochila de criança, né? O sinteco gelado, pô. Como é que tu fala do calça curta? O Tinhoso. O Sete Pele, pô. O Pata Rachada. Do Beuzebu. O Costa Oca, pô. Pô, os caras tão brincando com o Caps Lock, pô. O Satanás. O Caramunhão. O Bicho Ruim. O Renegado, pô. Flamengo, pô. O Flamengo, que tá fechado. Com o Cabrum, com o Gela-Perna, pô. O Cáspite. O rabo de seta, O rabo de seta. Anjo Mal, Tinhoso, Lúcifer, Canhoto. O Canhoto. Canhoto, pô. Caralho. Chifrudo, Cornudo, Demônio, Jurupari. O Jurupari. E o Maligno. O Príncipe das Trevas, porra. Caralho, o Valdemorte. Cavelhudo. Pô, o Cadeirudo. O Pediri. Pô, tá fechado com o Pediri. Irmão. Ah, meu irmão. Tá fechado com o Pediri, porra. Mexer com o excomungado. É foda, porra. Dá problema, Ô, Beltrão, doidão. que porra é essa, Beltrão? Porra. Legalizaram? O Leonan... O Noronha, pô. O Noronha. Caralho, porra. Pô, vocês estão brincando com o Tinhoso, gente. Vocês não sabem com quem vocês estão brincando. Vocês acham que é sacanagem. Vocês acham que é todo dia que alguém vai humilhar o Tinhoso. E não é todo dia. Tem uma hora o Tinhoso cobra a conta. E hoje o Spurs foi vítima do Tinhoso. Brincou com o Tinhoso, não brincou? Sacaneou o Tinhoso. Coisa ruim não perdoa, gente. O coisa ruim não perdoa. Ó, vamos lá, vamos falar sério? Rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Esse que foi um dos principais jogos dessa quarta-feira de NBA. Jogo lá no Texas, né? Local onde San Antonio ainda não havia perdido na temporada. Né? San Antonio estava invicto jogando em casa. E, né, realmente estava. Conjuguei o verbo no tempo correto, porque não está mais. Né? Porque hoje o Cramunhão quebrou a invencibilidade de San Antonio em casa. Venceu de virada por 125-120. Uma das grandes atuações de Stephen Curry nessa temporada. O Curry, assim como todo o time do Warriors, veio de um jogo onde foi completamente humilhado por Oklahoma, dominado, obliterado, né? Um jogo horrível de todo mundo, né? O próprio Curry teve uma atuação apagadíssima contra o KC. Só que, né, nada como um dia após o outro, né? E hoje, graças a ele, graças à defesa do Golden State, que não apareceu contra o Oklahoma, graças ao Jimmy Butler, né, que vinha de uma sequência de atuações, né, bem apagadas, né, pouco agressivo. Draymond Green, grande performance defensiva de Draymond Green hoje, especialmente ali no terceiro quarto, retirando o Wembanyama do jogo, uma coisa impressionante. Graças a isso, o Golden State conseguiu a vitória, conseguiu se recuperar da derrota para o OKC, volta a ficar com campanha positiva na temporada, são 7 vitórias e 6 derrotas agora para o Golden State, e de quebra, né, como eu falei, quebra a invencibilidade de San Antonio, vence um time que era seed 2, que vinha, né, com a campanha maravilhosa de 7 vitórias em 9 jogos, né, um time que era o favorito para o jogo de hoje. Então, uma vitória muito importante para o Golden State. E uma derrota, cara, bem decepcionante para San Antonio, principalmente pelo desenrolar do jogo, né? Você pega o primeiro tempo do Spurs, cara, é um primeiro tempo onde San Antonio limitou o Golden State a só 14 pontos no primeiro quarto. É um primeiro tempo onde o Spurs forçou 9 turnovers no Warriors, fez virar 12 pontos. Foi o primeiro tempo onde San Antonio dominou os rebotes, 25-17. Dominou o garrafão, marcando 30 pontos e só sofrendo 10, tá? Teve Stephen Castle metendo 14 pontos e 7 assistências no primeiro tempo. O Wembanyama metendo 13 pontos. O banco produzindo bem. E um Stephen Curry bem marcado, um ataque do Warriors bem contido, né, com aproveitamento baixíssimo nos arremessos. Então foi o primeiro tempo onde o Spurs jogou muito bem. Só que o placar do primeiro tempo, ele não refletiu o quão bom o San Antonio foi. Porque o jogo foi pro intervalo, com beleza, San Antonio na frente, mas por só 7 pontos. O Spurs ter feito o que fez no primeiro tempo e ter ido pro intervalo vencendo por só 7 foi um fator chave
pro resultado final desse jogo. Porque San Antonio teve a faca e o queijo na mão pra acabar com o jogo no primeiro tempo. Se San Antonio tivesse ido pro intervalo vencendo por 15, teria sido muito justo pelo que foi o primeiro tempo, especialmente o primeiro quarto. Mas San Antonio vacilou, né? O Mitch Johnson errou bastante em algumas rotações, né? Na minha opinião, ele deixou o Wembanyama muito tempo no banco. No segundo tempo ele voltou a fazer isso, inclusive. Deixou muito tempo ali no banco. A defesa de San Antonio deu uma dormida na reta final do primeiro tempo. O ataque também deu uma dormida também, tanto que permitiu que o Golden State metesse uma run de 10-0, e aí foi onde o Warriors baixou para 7, a diferença que bateu 16. Então, o fato do Spurs ter ido pro intervalo vencendo por só 7 pontos, tendo dominado completamente o Golden State, acabou dando uma sobrevida pro Warriors que você não pode dar. É o que o Maestro Júnior fala, irmão. Quando você mete a faca no cramunhão, no coisa ruim, você tem que girar a faca, bicho. Porque se você não girar a faca, ele sobrevive e vai te pegar. E foi o que o Golden State fez, né? O Stephen Curry voltou do intervalo virado no giraia, né? Meteu um terceiro quarto de 22 pontos. Uma coisa absurda que o Curry fez no terceiro quarto. Completamente imparável. Né, o único que parou o Curry no terceiro quarto foi o Steve Kerr, né? Que do nada, com o Curry on fire, ele tira o Stephen Curry de quadra. Aquelas decisões que, né, só o Steve Kerr toma. A sorte do Steve Kerr foi que o Jimmy Butler, que entrou ali no lugar, fechou bem o terceiro período, né? Assumiu ali o protagonismo do ataque, conseguiu boas bolas no terceiro quarto, liderou, né, uma boa run do Golden State na reta final do terceiro quarto. E aí o Warriors conseguiu fazer uma desvantagem que bateu 16 e que na ida do intervalo desceu para 7. Ele retirou, ele acabou com essa desvantagem, meteu 43-28 na parcial e foi pro quarto período vencendo por 8. Ou seja, San Antonio saiu de um primeiro tempo dominante, onde chegou a abrir 16, e foi pro quarto período perdendo por 8 pontos, tomando 43-28 no terceiro quarto. E aí no quarto período, cara, assim, não tinha como. Ali o momento do jogo tava todo pro Golden State, o Curry seguiu, né, muito bem. Jimmy Butler também foi muito bem no quarto período, conseguindo ali boas idas ao lance livre. Eu sei que alguns torcedores de San Antonio vão vir aqui nos comentários reclamar da arbitragem, que marcou muita falta pro Warriors, né? Vão falar aí dos 36 lances livres que o Warriors cobrou no jogo, né? O que são 20 a mais do que San Antonio cobrou. Beleza, vão reclamar da arbitragem, ok. Concordo que a arbitragem teve algumas marcações meio questionáveis, mas, irmão, desculpa. San Antonio não pode usar isso como muleta. A verdade é que San Antonio perdeu esse jogo por vacilo e por não ter aproveitado o primeiro tempo ruim que o Golden State fez, cara. Assim, pra você ter sucesso na NBA, cara, pra você vencer na NBA, você precisa ser, pra além de, né, de um time bom, de um time coeso, bem treinado, com jogadores impactantes, muitas vezes você precisa ser oportunista, bicho. Você precisa aproveitar as oportunidades que o jogo te dá. E o San Antonio não foi oportunista. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O San Antonio vacilou. E aí, nesse vacilo, o Golden State sobreviveu, contou com um segundo tempo, especialmente um terceiro quarto mágico do Curry, né? O Jimmy Butler também fez um baita segundo tempo e o resultado tá aí. O resultado tá aí, meu irmão. Perdeu, mereceu perder porque vacilou pra caralho. Teve, né, o Mitch Johnson errando muito, errando em rotação, errando em minutagem. Teve também um De'Aaron Fox fazendo um jogo fedorento. 13 pontos em 36 minutos, mano. Não dá, né? Não dá. Ganhando o que ganha, puta, não dá pra jogar desse jeito. É por isso que eu falo, gente. Talvez renovar com o De'Aaron Fox não tenha sido a melhor ideia pra San Antonio. Beleza que eu tô sendo oportunista pra caralho falando isso depois de um jogo horroroso dele. Mas assim, vamos lá. Pega a volta do De'Aaron Fox. Cara, até agora, bicho, assim, ele são 3 jogos, né? Desde que ele voltou de lesão. Mano, nenhum jogo dele empolgou, bicho. Nenhum. E o de hoje foi muito ruim, cara. Muito ruim. Contra Chicago ele já foi mal pra cacete também, né? Contra o Pelicans, ele até que foi bem, vai. Contra o Pelicans ele jogou bem, mas... Mano, esses últimos 2 jogos, ele soma 34 pontos
em mais de 70 minutos somados nos últimos 2 jogos, mano. É muito pouco, cara. É muito pouco. Ainda mais quando você bota o salário que ele ganha na mesa, né? Aí fica bem complicado defender. Mas enfim, o ponto é, San Antonio perdeu esse jogo no primeiro tempo. A partir do momento que você não capitaliza em cima de um primeiro tempo horrível do seu adversário, não tem como, cara. Ainda mais quando o seu adversário tem 2 caras do nível de Curry e Butler. Você não pode deixar esses caras vivos. San Antonio pagou por isso. Vale destacar os triple-doubles de Wembanyama e Stephon Castle, né? Os dois terminaram com triple-doubles. A primeira dupla na história de San Antonio a conseguir, né, triple-doubles na mesma partida. Foram 31 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para o Wemby. Num jogo onde ele foi muito bem marcado, né? O Draymond Green fez um bom trabalho em cima do Wemby, muito bom trabalho em cima do Wemby. Foram 8 turnovers pra ele, e mesmo assim ele conseguiu números espetaculares, né? Porque o Wemby, ele é bizarro. Talvez se o Mitch Johnson não tivesse deixado ele tanto no banco durante o jogo, talvez San Antonio pudesse ter vencido, né? Mas aí, né? É o Mitch Johnson. É o tipo de coisa que o Mitch Johnson faz. E o Castle terminou com 23 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Foi um bom jogo do Castle, mais um muito bom jogo dele. Mas, né, não adiantou de nada. Né? Faltou defesa, faltou aquele instinto assassino no primeiro tempo. E o Golden State capitalizou. Né? Stephen Curry, 46 pontos, dos melhores jogos dele na temporada, se recuperando da atuação fraca contra o Oklahoma, cara, jogou pra cá o Stephen Curry. Isso porque também só jogou 34 minutos, né? Imagina se o Steve Kerr não tivesse tirado ele ali no terceiro quarto, podia ter metido uns 50 hoje. Tava on fire. Jimmy Butler jogou muito bem, gostei muito do jogo do Butler, velho. É desse Jimmy Butler que o Warriors precisa. Agressivo, indo muito pro contato, arremessando mais, cara. Hoje ele arremessou 12 bolas, acertou 7. 5 bolas de 3, mano. Beleza, ele não é um grande arremessador de fora. Ele não vai matar 5 bolas de 3 todo jogo. Mas ele precisa tentar mais, mano. Ele precisa ser mais agressivo. Ele precisa ter mais querência. Hoje ele teve. E o resultado tá aí, mano. Assumiu o time ali no final do terceiro quarto com o Curry indo pro banco. Manteve o Warriors na pegada, manteve o Warriors pontuando. Foi o segundo cestinha do time, né? Indo muito pro lance livre. Inclusive o Curry hoje foi 16 vezes pro lance livre, o que é meio atípico pro Curry, né? Normalmente ele não vai tantas vezes assim pro lance livre. Muitas vezes assim, porque a arbitragem não marca faltas claras em cima dele também, né? Eu já falei aqui, o Curry é um dos caras, é uma das superestrelas menos protegidas pela arbitragem. É bizarro como a arbitragem não marca algumas faltas em cima dele. Se a arbitragem marcasse todas as faltas em cima do Curry, ele meteria 40, 50 pontos com muito mais frequência, porque ele tem várias vezes que ele tem que a falta tem que ser marcada, a arbitragem simplesmente não marca. Né? Hoje a arbitragem marcou. Né? Até algumas a mais, mas assim, não é uma crítica, só tô pontuando que, né, 16 lances livres não deveria ser algo tão incomum pro Stephen Curry. Não deveria. Mas enfim, Butler foi muito bem. Draymond Green, gostei demais da atuação defensiva dele. Ofensivamente ele foi muito abaixo, né? Só acertou um arremesso. Né, também não foi tão bem criando, mas defensivamente ele teve um papel importantíssimo. Moses Moody, que hoje foi titular, foi muito bem, com 19 pontos, 5 bolas de 3. Ele tem que se manter titular, cara. O Steve Kerr hoje ele tentou uma lineup que me agrada, né? Com o Moses Moody, com o Richard. Eu gosto dessa lineup. Né? Pra mim o Moody não pode ser desse time titular. Pra mim ele faz muito mais sentido do que o Kuminga. O Kuminga que inclusive só jogou 12 minutos, não fez nada nos minutos que teve. Al Horford jogou, né? Jogou 23 minutos, foram 9 pontos pra ele, 2 tocos, 3 bolas de 3. Gostei da atuação dele. E aí teve alguns que, né, não fizeram nada, né? Buddy Hield, Podziemski também. Podziemski ter jogado quase 30 minutos é uma loucura, né, velho? Meu Deus do céu. O Gary Payton até que teve uma participação importante no jogo. Hoje ele teve um impacto interessante ali no quarto período e tal. Acho que ele fez um jogo ok. E, né, uma notícia muito boa foi que o Steve Kerr não botou o Jackson Davis pra jogar e só deu 5 minutos pro Quinton Post, o que tem que ser mantido pro decorrer da temporada. Quanto menos esses dois jogarem, melhor pro Golden State Warriors. Mas é isso, cara. Vitória do Warriors, se recuperando da humilhação contra o Oklahoma. Uma vitória realmente muito grande, muito importante. E, né, uma derrota de vacilo do San Antonio Spurs. Não tirando o mérito do Golden State, muito pelo contrário, mas o torcedor do Warriors vai concordar comigo. Se San Antonio tivesse capitalizado melhor em cima do primeiro tempo, o resultado teria sido diferente. Mas se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais também, né? É isso.
que você achou do jogo, meu guerreiro? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E valeu, né? Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro, que é a parceira do canal. E aí, se algo te agradar, você mete o cupomzinho Switch10, que aí você consegue mais 10% de desconto, tá bom? Então, vai lá na Centauro, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu, minha gente. Nos vemos mais tarde. Hoje ainda tem pós-jogo de Lakers e Thunder. Inclusive, o que o Tandão tá fazendo com o Lakers, né? É crime em mais de 50 países, né? Brincadeira o que o gigante tá fazendo. Mais tarde eu venho aqui pra falar sobre esse jogo. E valeu, gente. Beijão e tchau.